Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu estou perguntando e precisando de ajuda de um monte de gente. Mais uma ajuda que eu preciso. Alguém para passar os slides. Pode vir. Nós nos alegramos que vocês estão aqui com a presença de cada um de vocês. Pelas contas do Márcio, nós estamos em mais de 100 pessoas. Não sei se todos já chegaram, mas assim é em torno de 100 pessoas. Nós tivemos nesses tempos do Dia de Família aqui no sítio algo em torno disso, né? O número que mais deu foi perto de 100. 90 e pouco, alguma coisa nesse sentido. Então, dos últimos tempos, talvez é o encontro que nós temos mais pessoas junto nesse encontro. E é muito especial, porque depois de quantos meses? 19, 20, nós podemos nos encontrar presencialmente. E assim, até o pessoal perguntou, fica de máscara ou tira a máscara? Depois nós todos vamos comer juntos. Então, a gente vai tirar a máscara para comer. Então, se você quer ficar sem máscara, pode ficar sem máscara. A maioria de nós é vacinado, né? Então, também para o Covid. Se você quer ficar de máscara, fica de máscara. Não tem problema, não se sinta envergonhado se você está com ou se está sem. É uma questão bem pessoal. Como fica melhor para cada um, certo? Para nós é especial esse encontro, porque também, como comunidade, nós estamos reunidos, né? E podemos nos encontrar como comunidade depois desses quase 2 anos, 19, 20 meses. Eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Eu não, o Alisson. O Alisson disse, eu vou conhecer pela primeira vez então a comunidade toda. Talvez não toda, tem gente que não veio inclusive, né? Que não veio para o Dia da Família. Mas o Alisson disse, eu não sei se eu já conheço ou se eu não conheço, se eu cumprimentei, se eu já me apresentei, se a pessoa se apresentou para mim ou não. Então, se você já se apresentou para o Alisson, chega para ele e diz, eu já me apresentei para ti, eu sou fulano. O Alisson é o nosso estagiário, né? Levanta, não é esse. Então, quem não se apresentou para o Alisson ainda, aproveita e se apresenta depois, né? Para o Alisson conhecer, já tem assunto para conversar, contar a história para o Alisson, diz que ele gosta de escutar bastante. Eu também trouxe os devocionais presente diário. Quem não adquiriu, quem não encomendou, aproveita e pega já para esse ano. Esses são os últimos que nós temos, tá? Os outros já estão encomendados, guardados, reservados. Alguém tem alguma dúvida, pergunta antes de a gente começar o culto? Fala, Ari. Gratuitamente como todos os anos, e não está comigo agora, mas vai estar lá na noite, tá? Quem quiser. Devocionário em alemão. Pagamento do churrasco que a turma está começando a assar. Quem mandou o Pix, ou quem fez Pix ontem, hoje, quem conseguiu mandar para mim foi até umas 9 horas. Depois das 9 eu não recebi mais, porque aí a gente já estava aqui no interior. Então, depois do culto, quem vai acertar em dinheiro, pode ser comigo ou com alguém aí que a gente vai achar. Se alguém quer fazer esse acerto também, eu agradeço, né? Então, a gente já delega as funções aí. E quem fez o Pix depois desse horário, então também já mostra aí no celular e a gente vai marcando quem pagou e quem não pagou.
tá? Depois do culto, tá certo? Então eu quero convidá-los para nós iniciarmos este culto cantando, louvando ao nosso Deus. É um momento muito especial, é um momento de gratidão, momento de celebração. E eu convido para que possamos aí cantar a plenos pulmões. Agora eu vi o Guilherme entrando, eu lembrei que eu esqueci um assunto ainda antes da gente começar o culto. Quem está pela primeira vez aqui no sítio? Levanta a mão. A Catherine e o Richard, a Betty, o Edson, estão vendo o Edson lá? O Ludwig, mas o Ludwig já é conhecido, a Irmgard, o Azaf, o Eloy e a Dona Ivone, que são os pais do Gil. Quem mais? O Cristiano, Maria Júlia e Joaquim. O Cristiano é sobrinho da Ali, né? Isso. O Alisson, o Damian e a Marília, já são conhecidos. Quem que tá contigo aí, Carol? Como que você arruma um namorado sem perguntar para toda a comunidade? Gente, o Josué disse que eu podia fazer ele passar vergonha. O namorado da Carol é o Josué. Só quem passou vergonha foi a Carol, né? Então, tem o Pedro aqui que está pela primeira vez. Eu já ia chegar no Pedro, também Pedro, filho da Betty. A Priscila, primeira vez também. Mas a Priscila é noiva já, né? Já passou vergonha outra vez lá no culto. Mas o Josué, eu perguntei para ele se ele podia fazer ele passar vergonha. Ele disse que sim. Então isso já é um ponto positivo, né? Mostra que tem coragem aí. O negócio tá no caminho certo. E tem também a namorada do Gui, mas ela é da casa, né? Como é que é teu nome? A Manuela, bem-vinda, Manuela. E você não passa vergonha por estar aqui no primeiro dia, assim, né? Não passa vergonha, né? Mas aí o pessoal tá te conhecendo também, bem-vinda. E eu convido então para nós iniciarmos esse culto cantando e louvando ao nosso Deus.
Advento. Nós celebramos o Advento 4 domingos antes do Natal. E o Advento ele é celebrado como uma forma de preparativo para o Natal e ao mesmo tempo para lembrar que o nosso Salvador, o Messias, já veio. A palavra Advento vem da vinda, né? Lembrando a vinda, aquele que está vindo. Então lembramos aquele que já veio e lembramos também que ele virá. Ele virá novamente em glória para buscar a sua igreja, buscar os seus para a eternidade. Eu tenho percebido que cada vez mais o tempo de Natal perde o seu sentido, ou ele vai ganhando sentidos substitutos. E a única maneira de nós recuperarmos isso é nos voltarmos para a palavra de Deus. Hoje nós celebramos o segundo domingo de Advento. Então eu vou convidar aqui as pessoas que têm a leitura bíblica. A Liz é uma delas, a mãe da Letícia, a Marcinha, a Nilva, e tem mais alguém? A Ana, isso, Ana Laura. Pode vir até aqui na frente. No domingo de Advento, são 4 domingos de Advento. Por isso eu separei 4 leituras bíblicas, 4 promessas. Pode vir aqui na frente, Liz. 4 promessas sobre o Natal. Vamos ver a sequência aqui. Começa com Isaías 7, a Nilva primeiro, aí Isaías 9, 2, e aí o Isaías 9, 6, a Liz, vamos em sequência aqui, a Liz vem aqui do lado, e a Ana vai ser a última, vem um pouquinho mais para cá, Nilva, isso, aí tem lugar para a Ana, Marcinha também, para cá, isso. Então, são 4 leituras, uma para cada domingo de Advento. Eu sei que hoje nós só celebramos uma, né, mas tem 4 leituras aqui, e aí depois, ao final das leituras, nós cantamos também o hino. E aí a nossa acendedora oficial de velas de Advento, a Liz, né? A Liz vai acender 2 velas hoje, tá, Liz? Tá bom? Então eu convido para ouvirmos essas leituras do Advento. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7,14. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Isaías 9:2. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o termo do Senhor. Isaías 11:12. Por causa dessas promessas, porque essas promessas se cumpriram. Por isso nós celebramos Advento, por isso nós celebramos Natal, por isso nós celebramos culto. Por causa de Jesus, só por isso, só por Ele. Eu quero silenciar e ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ela revela a Tua verdade. E por isso nós Te damos graças. E por isso estamos aqui hoje, reunidos em Teu santo nome, celebrando, alegres, podendo estar num lugar tão especial.
depois de um tempo de reclusão, poder recomeçar de novo a vida também, como comunidade. E principalmente nesse tempo de Advento, nesse tempo de Natal, onde celebramos a promessa que se cumpriu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Esteja conosco nesse culto, durante o tempo de louvor, e também Tua palavra, que ela alcance nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E enquanto cantamos, então, a Liz pode acender 2 velas. certo. Tá certo, tá certo. Isso aí, tá certo. Aleluia, Deus está aqui.
Muito obrigado, Sr. José, pela sugestão. Às vezes a gente sai do nosso contexto e um dos motivos de a gente sair do nosso contexto é justamente poder proporcionar isso a tanta gente. A gente vem de um ano, de 2 anos, né? Um praticamente sem ninguém dentro daquele salão da missão e outro aí com pouquíssima gente. E um momento como esse é fundamental para a nossa interação social, para a nossa comunhão, mas principalmente assim para nosso relacionamento entre os irmãos. Podemos continuar de pé, porque os próximos hinos também são agitadinhos. Eu não sei quanto a vocês, mas foi um desafio louvar a Deus em todo tempo, num tempo tão difícil, num tempo tão restrito, tão restringido, mas eu tenho certeza que em algum momento você louvou a Deus, você adorou a Deus, você agradeceu a Deus por inúmeras coisas.
E nós temos 1000 razões para louvar e adorar o nosso Deus, inclusive de estar aqui hoje. Seu nome adorarei. Esses dias atrás eu ouvi um pregador falar, e depois de toda a pregação dele, eu dei razão a ele quando ele diz que a Bíblia, por si só, ela não é suficiente
Quando ele falou esse negócio, uma orelha levantou aqui, a outra orelha levantou lá, a comunidade inteira se mexeu. Mas ele falou assim, ó, a Bíblia por si só, ela não é suficiente, porque nós dependemos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós aqui na terra, mas é de Deus que a gente precisa, é da graça de Deus que a gente precisa, é do seu amor. A Bíblia ele deixou para a gente não esquecer de procurar Ele, para a gente não esquecer do que Ele deixou para nós. Então ela não é suficiente, não adianta a gente ler por ler a Bíblia, nós precisamos da graça de Deus. Ler por ler a Bíblia qualquer um faz, buscar a Deus é aquele que lê a Bíblia, entende ela e busca a Deus. O próximo hino diz justamente isso, sobre a graça que Deus nos dá. Podem sentar. Bem-vindos aí, Gustavo, Amanda, a mãe da Amanda. Não lembro mais o nome da mãe da Amanda. Rosita. E tinha umas crianças aí, né? Os netinhos junto? Estão lá fora. Muito bem. O William fez um sinal aí pra mim que eu não sei o que que é. Não é pra ti, é pros dois lá atrás. Ah. Ali, o pai tá falando com vocês. Intercomunicação, esse negócio. Acho que sim, é. Pra mim vai ficar melhor, é.
Eu vou ficar até mais no meio aqui. Natal é presente de Deus. Quem é o presente de Deus para nós? Jesus é o grande presente de Deus. É o nosso presente de Natal. Não há presente mais especial do que esse. Pecadores, pessoas com suas vidas feridas, com vidas em caos, com problemas, com dificuldades, enfrentando toda a série de situações que às vezes não sabem o que fazer. Com dilemas, com dúvidas. E essas pessoas recebem o grande presente de Deus, o presente da salvação, o presente da redenção, que é a própria pessoa do Deus Filho, Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador de Deus. Aquele que o próprio Deus enviou do céu para nós, para vir ao nosso encontro, para estar conosco, para ser o Salvador. Aquele que nos tira do poço onde estávamos nos afogando, aquele que coloca os nossos pés sobre uma rocha firme, o grande presente de Deus. Eu lembro como a gente esperava o Natal, quando nós éramos menores. E eu tenho que confessar para vocês, a gente esperava os presentes. Não esperava Jesus. Claro que Jesus fazia parte, mas os presentes eram a melhor parte. Eu quero ler para vocês a história de um homem que ele descobriu qual era a melhor parte. Qual era o melhor presente? Melhor do que aquela bicicleta que eu ganhei ou da bola de futebol que eu não ganhei? No Evangelho de Lucas, o capítulo 2, nos versos 25 em diante, a Bíblia conta a história desse homem e de como ele esperava pelo Natal. Eles ainda não chamavam Natal, mas Lucas 2, 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui a leitura desse texto. Os pais de Jesus, Maria e José,
foram até o templo em Jerusalém 40 dias depois do nascimento de Jesus. Eles estavam em Belém, Belém não ficava tão longe de Jerusalém, e era a tradição, os costumes religiosos da época. Depois de 40 dias, os pais faziam uma cerimônia de purificação, ofereciam um sacrifício a Deus, e nesse dia também eles consagravam o primeiro filho, o primogênito, ao Senhor. Consagraram então Jesus ao Senhor. E ali eles encontram o Simeão. O Simeão está esperando o Natal, esperando o nascimento de Jesus, esperando a vinda do Messias. Quando ele encontra esse menino, quando ele vê Maria e José levando Jesus nos braços até o templo, não sei, eu fico imaginando aquela mãe, né, carregando o filho, chega um sujeito desconhecido e olha para eles e diz: me dá esse menino aqui, eu quero tomar ele nos meus braços. E ele pega esse menino no seu colo. Nós pensamos que Simeão era um homem velho, pelas palavras que ele diz e pelo que é dito a respeito dele. Que ele não iria falecer antes de ver o Salvador. A gente pode imaginar, bom, ele já era velhinho e então Deus prometeu que, não, calma, não vai morrer ainda, você vai ver Jesus. Mas a Bíblia não diz se ele já era velho, se ele já era uma pessoa de idade. Pode ser que ele era novo ainda, ou pode ser que ele era idoso. Independente da situação, o que chama atenção aqui é que esse homem diz: o propósito da minha vida foi alcançado. Eu já fiz aquilo que era de mais precioso, de mais importante na minha vida, eu vi o Salvador. Eu tomei o menino Jesus nos meus braços. E esse menino, ele não tinha nada de especial. Ele era um menino, como todos os outros que talvez estavam passando naquele dia, vindo naquele dia também em Jerusalém, para ser consagrado. E ele diz essa expressão: agora despede em paz o teu servo, né? Agora você pode dar a carta de demissão para o teu empregado, porque o teu empregado cumpriu a sua tarefa, que era ficar esperando, ficar vigiando no portão quando chega o Salvador. Ficar olhando, ficar esperando, ficar vendo a chegada do visitante. E a esperança desse homem se cumpriu. Eu quero chamar a atenção de 2 detalhes aqui para nós. E no final dar algumas dicas preciosas, aí, algumas orientações para a nossa vida. A primeira delas: eu me preocupo muito. Eu penso que nós estamos esperando as coisas erradas nos nossos dias. O que está acontecendo conosco? Até como cristãos, nós começamos a esperar tantas outras coisas, também nesse tempo de Natal, mas esse tempo não só, mas o fato de no tempo de Natal esperarmos tantas outras coisas a não ser o Salvador, nos mostra que também no restante do ano nós estamos às vezes com a nossa mente, com o nosso coração ocupado e correndo atrás de outras coisas que não vão preencher o vazio da nossa vida. Nesse tempo, esperamos as férias, né? Final do ano chegando, vamos dar conta de tudo rapidinho, daquilo que ficou para trás, daquilo que a gente não deu conta. Durante o ano vem a correria, esperamos presentes, festa, comida, bebida, curtição, e por aí afora tantas outras coisas. Nós esperamos por coisas que cobram um preço altíssimo da nossa vida e não nos dão retorno. Nos dão talvez um retorno momentâneo naquela hora, naquele momento, e nos tornam escravos disso. E nós precisamos cada vez mais. É como uma droga, como um vício, que você usa uma vez, consegue atingir uma sensação boa, depois precisa usar mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E a nossa geração está correndo atrás de coisas vazias. E cada vez mais. E precisamos cada vez mais curtição, cada vez mais
coisas que nos dão adrenalina, e nós estamos vazios. E eu falo nós porque eu faço parte dessa época, eu faço parte dessa geração, e eu me sinto assim muitas vezes. E nós estamos esperando, estamos buscando, estamos correndo atrás de coisas vazias. A palavra que a Bíblia usa para falar de como o Simeão esperava é uma palavra em grego chamada, eu vou ler aqui para não falar besteira, prosderomai. Esse esperar do prosderomai aqui não é um ficar sentado, uma hora vai chegar, uma hora vai vir. Enquanto vai chegar esse negócio, eu vou fazendo um monte de outras coisas. Não. Esse prosderomai aqui significa uma espera ativa, uma espera bem específica, que dirige todo olhar, toda atenção, toda a vida está voltada para essa espera. O presente esperado, eu pedi para o Pai aquele presente, eu vou ganhar esse, será? Mas até mais do que isso, porque eu vou estar empenhando toda a minha vida em favor disso que eu estou esperando. O Simeão, ele aguardava, a tarefa daqui de esperar era vigiar o horizonte, está vindo, está chegando, está mostrando, está dando algum sinal de que ele está vindo. É essa espera ativa, essa espera que se preocupa, essa espera que empenha a sua vida inteira nesse propósito. O bonito dessa história é saber que a Bíblia nos conta de pessoas, e a geração deles não era diferente da nossa. Naquele tempo também, as pessoas estavam ocupadas com os seus afazeres, com o seu dia a dia, comer, beber, trabalhar, dormir, morrer. Estavam ocupadas com os seus afazeres, mas a Bíblia, quando nos conta essa história, conta que há pessoas no meio da sua época, no meio do seu tempo difícil, no meio de angústias, de problemas, de pessoas correndo para tudo que é lado e lugar errado, há pessoas que buscavam o Senhor, há pessoas que esperavam pelo Senhor, há pessoas que olhavam para o seu tempo e diziam: esse negócio não está legal, a minha vida não está boa, a nossa vida não está boa, a nossa comunidade está se perdendo, as pessoas estão sem rumo nesse mundo. E eles se voltavam para o Senhor, e eles se voltavam para a palavra, nesse sentido que o William também nos falou aqui. O que a Bíblia fala de Deus, o que a Bíblia nos conta desse Senhor, o que a Bíblia nos revela sobre esse Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus é, de como Deus está se voltando também para a nossa vida, de que forma nós podemos chegar a esse Deus, como esse Deus chega até nós. E olham para a Bíblia de uma forma também perguntando o que essa palavra revela sobre a nossa natureza, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se afastaram de Deus, mas também está cheia de histórias de pessoas que buscaram a sua palavra, que buscaram a comunhão, que esperavam a paz em meio às angústias, que esperavam proteção contra os inimigos, esperavam o livramento, a força do Senhor, o cumprimento das promessas, esperavam pelo próprio Senhor. Os salmistas, volta e meia, eles dizem: espero pelo Senhor, eu aguardo pelo Senhor, eu quero esse Deus. Pelo que você tem esperado? Segunda lição, segunda verdade desse texto: o Natal sem a palavra de Deus é vazio. Natal sem a palavra de Deus é vazio. Por isso, eu precisava começar esse culto com a palavra de Deus. Nós lermos essas promessas da vinda do Messias, da vinda do Salvador.
E é a palavra de Deus que é cheia de vida, que consegue comunicar o que Deus quer de nós, o que Deus fala para nós. E eu já disse antes, cada vez nós nos ocupamos menos com a palavra de Deus. Betina compartilhou comigo um vídeo esses dias. Se nós fizéssemos com a Bíblia aquilo que nós fazemos com o celular. Deixa a Bíblia debaixo do travesseiro, a primeira coisa que faz quando acorda, pega a Bíblia e lê ela. Está na roda com os amigos, em vez de ficar cada um no celular, está cada um na sua Bíblia, e um mostrando a Bíblia para o outro, em vez de mostrar o último meme que saiu. Está todo mundo assistindo filme, ao invés de assistir o filme, não estão no celular trocando mensagens, mas estão lendo a Bíblia. E assim por diante. Talvez ali é um exagero, né? Ou a gente não vai ler a Bíblia enquanto assiste um filme. Mas esse videozinho aí nos mostra o valor que a palavra de Deus, e nos questiona o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida. O Simeão, ele ouve a Deus. Deus falou para ele: você não vai morrer antes de ver o Salvador, antes de ver a salvação que eu preparei para esse mundo, para os judeus e para os gentios, para os judeus e para os não judeus, para todas as pessoas, não só para um povo, para todos. Ele ouve essa palavra e ele confia. E essa confiança impacta a sua vida. Essa fé, esse confiar na palavra de Deus, esse crer no que esse Deus falou, faz com que ele consiga esperar por esse Salvador, esperar pela coisa certa. E ele ouve também o que o Espírito Santo lhe diz. Na palavra de Deus, na Bíblia, estão sempre juntos a Bíblia, a palavra, aquilo que Deus fala e o agir do Espírito Santo. Porque é o Espírito que traduz a palavra de Deus para nós. A palavra sem o Espírito é vazia, é fria. O Espírito sem a palavra não é o Espírito Santo. É qualquer outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. É sempre Espírito e palavra e Espírito juntos. E Deus falou para ele, e ele ouviu, e ele fez o que Deus falou. Vai lá no templo que ele está vindo agora, o Salvador. E ele vai para lá, e a palavra se cumpre. E ele está em paz por causa disso. Não porque ele confia na sua obra, um homem justo e piedoso, um homem que buscava Deus e tudo mais. Ele não confia em si, ele confia na promessa de Deus. Ele confia no que Deus fala. E por isso a palavra de Deus o declara justo e piedoso. Para concluir, algumas dicas especiais. O Simeão, a Bíblia fala que o Simeão não tinha nada de especial, a não ser ali o justo e o piedoso. Não havia nada nele que o qualificasse aos olhos do mundo para tomar o Salvador nos seus braços. Ele não era uma pessoa ordenada, né? Não era um religioso. Não possuía credenciais de autoridade especial, não era o rei ou governador ou alguma coisa assim. Ele simplesmente foi um homem justo e piedoso, iluminado pelo Espírito Santo. E é isso que o qualifica. Alguém que não tinha nada de especial, mas que fez toda a diferença. Porque ele se voltou para a palavra, se voltou para Deus e confiou nesse Senhor. E aqui eu queria dar algumas dicas para nós. A primeira delas, desacelerar. Eu preciso lembrar disso sempre de novo. Desacelerar. Eu sei que talvez no nosso dia a dia, no trabalho, não dá para desacelerar. A cobrança, as metas, os resultados precisam vir. Faz parte. Mas nos meus relacionamentos, desacelera. Investe no relacionamento e não no resultado. Na pessoa e não no resultado. Na empresa, talvez seja resultado. Mas no teu dia a dia é relacionamento. Para isso é preciso desacelerar. Curtir as pessoas, curtir o tempo que se está junto, curtir aquilo que se está fazendo. É preciso de tempo e preciso ir devagar.
desacelera, põe o pé no freio. Em segundo lugar, a Bíblia. A Bíblia é palavra viva que conta a história de pessoas que esperaram em Deus e por Deus, que foram impactadas por Deus. Leia a Bíblia. E leia dessa forma, não só para dizer que leu. Leia para ouvir: Deus, o que você está falando para mim? Deus, o que essa história significou naquela época? Como foi a vida dessas pessoas? Como o Senhor impactou essas pessoas? Ou leia os Salmos como se fosse você orando, você vivendo aquilo. Leia um versículo por dia que seja, e medite nesse versículo. Deixe que Deus fale por meio desse versículo. E pensa: como pode que pessoas estão falando com Deus dessa forma? Como que eu posso falar também? Deixa a Bíblia impactar a sua vida. Em terceiro lugar, tempo em família. Tempo em família. Nós estamos aqui no Dia da Família. Muitos amigos, muitos irmãos, como nós cantamos aí no primeiro hino. Mas também na família da casa. As pessoas com quem eu estou em casa. O Edson, por exemplo, está só com amigos ali, né? Está sozinho. Tem a comunidade, tem os amigos da casa também, com quem convive. Eu quero dar uma dica para vocês especial agora desse tempo de Advento. Como nós temos feito, como nós procuramos também cuidar lá em casa, aproveitando esse tempo de Advento. Temos ainda alguns dias antes do Natal. Quantos dias faltam? Hoje é dia 5, 20 dias, 19 até a sexta, véspera de Natal, dia 24. Segunda-feira os jovens vão começar a postar o Dose de Esperança. Um versículo de Natal para cada dia. Você pode usar esse versículo nesse tempo. Deixar que a palavra fale com você. Deixar que Deus fale com você. Você pode também, e isso é algo que nós fazemos, no domingo de Advento, ou juntar a família ali no domingo, em casa, né? Tem o culto, mas em casa, fazer um culto doméstico. Sentar todo mundo junto, nós fazemos assim, cada um escolhe um versículo bíblico. E agora com o Pedro lá em São Bento do Sul, a gente até fez via videoconferência, né? Cada um escolhe um versículo bíblico. Nós às vezes definimos um tema, um versículo de tal livro, um versículo sobre tal assunto, aí põe lá no celular e pesquisa os versículos que diz e acha o versículo, ou procura na chave bíblica, quem ainda tem chave bíblica de papel, sobre um tema. E aí nós lemos, cada um lê o seu versículo. E às vezes a gente fala porque aquele versículo chamou a atenção, ou às vezes não fala, só gostei e pronto. E aí nós oramos juntos. Cada um ora pelo outro. Eu queria que orasse por mim por isso, eu queria que orasse por aquilo. E aí nós oramos um pelo outro. E não são orações grandes, maravilhosas, aquele meia hora de oração, não. Senhor, pedimos por isso, oramos por aquilo, agradecemos por aquele outro. Coisas breves, aquilo que está no nosso coração. Eu queria sugerir para vocês aproveitarem esse tempo para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos da palavra e para nos aproximarmos da família, porque é só a palavra de Deus que dá o verdadeiro sentido do Natal, dá o verdadeiro sentido da nossa vida, coloca a nossa vida no seu devido lugar. Senão a gente gosta de ser Deus, a gente gosta de tomar o lugar de Deus, e aí a nossa vida perde o sentido. E a palavra de Deus nos coloca no devido lugar e coloca Deus no seu devido lugar, que é o de ser Deus. E ao mesmo tempo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos das pessoas.
Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por vocês. Alguém tem algum motivo, algum pedido de oração em específico? Nilva? Recuperação da tua cunhada. Como é o nome dela? Márcia. Vamos orar então? Aqui diante de Ti, Senhor, nós queremos trazer nossas feridas e nossas dores, nossas vidas quebradas, o caos que conseguimos produzir. Nós nos alegramos porque em Ti muita coisa também conseguimos fazer de bom e de bem. Mas ao mesmo tempo precisamos pedir por Tua graça e misericórdia. E nós trazemos as nossas vidas diante de Ti. Ensina-nos a nos voltar para a Palavra, a esperar pela Palavra, a não esperar coisas vazias, a não ficar vazio. Enche-nos, Senhor, de Ti, enche-nos do Teu Santo Espírito, enche-nos da Tua Palavra. Rogamos pela Márcia, Senhor, pela recuperação física e emocional. Cura todas as feridas dela, Senhor, e são muitas, ó Pai. Tem piedade. Tua graça e misericórdia caiam sobre ela, Senhor. Que Tua graça e misericórdia caiam sobre cada um de nós. Porque esse também é o grande presente do Natal. A redenção, a salvação, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de concluirmos, eu tenho alguns avisos. O que eu tenho que falar, amor? Já esqueci. Banheiro. O banheiro fica aqui do lado. Tem ali fora na garagem e para as mulheres ali na cozinha. As mulheres lá na cozinha, então podem ir, os meninos, os homens aqui fora. Cuidado, vamos preservar o ambiente, o local aqui. Não preciso dizer isso, mas vou dizer: lixo, papel de bala, qualquer outra coisa, põe no lixo direto, põe no bolso e depois põe no lixo, não deixa jogado. Nós somos muito gratos pelo espaço que nós temos aqui, né? Que sempre de novo deixam a gente vir, né, Neide? Então a gente tem que cuidar bem desse espaço aqui, melhor do que se fosse nosso. Tá bom? É isso. E o churrasco vai ficar pronto. Uma hora fica pronto. Então tá, o churrasqueiro avisa a hora que o churrasco estiver pronto. Ah, lembrei de outra coisa. Lá naquela mesa onde o Antônio está apoiando a câmera ali, o celular, o vídeo, tem devocionais, presente diário, e tem também aquele teste dos dons. Lembra que a gente falou esses tempos atrás do culto? Se alguém quiser fazer, os jovens podem ajudar. Joguei os jovens na fogueira. Ou também dá para responder ali por conta. Tem gente que já respondeu. E ele tem ali algumas indicações na folha final de como chegar no resultado ali. Tá? E aí é para deixar ali depois, botar o nome. Tá? Você pode olhar o resultado, mas deixa lá a folha, tem um plástico, pode botar o plástico junto ali. Pode botar a folha dentro do plástico, tem canetas ali para preencher também, quem quiser fazer. É um teste bem básico, ele destaca alguns dons só, mas assim, algo mais abrangente, né? Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, conversa comigo, tem também maneiras de se aprofundar, de fazer testes mais específicos, é bem legal fazer isso também. É isso? Semana que vem tem aniversário, domingo que vem, o Pedro e a Leia estão com aniversário de casamento, não sei se eles já vieram, mas é isso. Gente, um bom dia da família para vocês ainda.
Ah, e hoje é o Zikert Miller e a Maristela. Questão de aniversário de casamento também. Que Deus os abençoe. No restante do nosso dia, vamos aproveitar o dia.